Oi. Bom, então vamos retomar os nossos trabalhos para quem está chegando agora, para quem está chegando agora também pela internet. Estamos na jornada Discurso, Gênero e Sociedade, uma jornada organizada em parceria com a Universidade de Paris 13, com a professora Marianne Pavot. E nós já tivemos uma mesa hoje de manhã e agora vamos para as duas mesas de hoje à tarde. Então, para não me alongar, não perder tempo, eu já passo a palavra para os membros da mesa, que eles mesmos vão se apresentar. Bom, a primeira pessoa a falar vai ser a nossa convidada, a Natália. Ela está fazendo mestrado na Universidade de Paris 13, sobre a orientação da professora Marianne Pavot. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Natalia, merci de m'inviter à participer à cette conférence. Vous m'entendez? C'est ma première fois quand je parle avec le microphone comme ça. Normalement, je chante seulement. Alors, bonjour. Merci de m'inviter à participer à cette conférence. Je m'appelle Natalia, je suis venue de Paris, l'Université Paris 13. Je fais mon Master 2 et aujourd'hui je vais raconter de ma recherche Master 2 que je viens de commencer. Ça s'appelle La mise en discours de relations amoureuses dans les chansons françaises contemporaines. Voilà. La directrice de ma recherche, c'est Marianne Pavot et j'ai mis le nom de Monica Zopi parce que c'est elle qui m'a aidé de préparer cette présentation pour aujourd'hui et c'est elle qui m'a aidé avec l'analyse initiale de ma recherche. Alors merci Monica. Et slide 2. Second je vais faire ça. Je sais pas. Le domaine de la recherche, c'est l'analyse de l'interaction et l'analyse du discours. Corpus, ce sont les chansons pop sur la version texte, ça veut dire les paroles de chansons, et sur la version clip, c'est les versions orales et visuelles. Les problématiques, ce sont les chansons pop, quel modèle ils proposent, quel modèle de relation amoureuse ils proposent à travers les clips et les textes, quel est ce modèle. Cette problématique est actuelle et importante parce que la musique influence beaucoup sur la société, sur son état moral et culturel. Par contre, il n'y a pas beaucoup de recherches qui observent cette source du discours comme les chansons pop. On peut dire que ce domaine est nouvelle. Et aussi, je voudrais préciser la notion de chanson pop et commerciale. On peut comprendre pop comme un genre musical, mais dans la recherche, ça veut dire populaire. La musique bien vendue, populaire. Et dans ce cas commercial, c'est synonyme pour pop. C'est la musique commerciale qui est populaire entre le public. Le troisième slide. Ok. Merci. J'ai déjà choisi les chansons à analyser. Au total, il y a 66 chansons. De plus, on précise quelques particularités qui sont déjà relevées. Par exemple, comme vous pouvez voir, je pense que vous pouvez voir, il y a beaucoup plus d'hommes. Il y a 2 fois plus d'hommes que les femmes chanteurs qui sont actifs en 2017. On a pris seulement les chansons de 2017 parce que ce sont les chansons les plus nouvelles, les plus actuelles pour le public qui ont l'influence. Et si les hommes sont plus actifs, ça veut dire que leurs chansons, leurs thèmes sont plus représentés. C'est intéressant parce que dans les autres pays comme les États-Unis ou la Russie par exemple, les chanteuses, les artistes femmes sont beaucoup plus représentées que les hommes. Et en France, c'est l'inverse. Ce sont les hommes qui sont dominants dans la musique. Et, encore, on va parler de l'origine des chanteurs. Est-ce que l'origine des chanteurs influence sur la musique, sur les clips, sur les textes de leurs chansons? On
en France, il y a assez beaucoup d'artistes d'origine étrangère, surtout d'origine maghrébine, comme Sénégal, Maroc et l'Algérie. Car ma recherche c'est pas finie, on vient de commencer, on a choisi seulement 8 chansons pour parler un peu aujourd'hui, pour représenter quels thèmes sont montrés, quels chanteurs, quel type de texte et de genre sont représentés dans la musique contemporaine en France. Et par exemple, le sens de... c'est le tableau... Claudia, please, can I ask this table with conference? Excel. Je n'ai pas entré ce tableau dans la présentation parce que c'est très grand, c'est Excel. Et voilà, ici c'est beaucoup mieux visible parce que c'est l'analyse des textes, des clips et un peu de vue, comment c'est l'exemple, comment mon corpus va être représenté à la fin de la recherche avec l'analyse complète. Ça, c'est le tableau initial. Après, on va faire encore des tableaux avec les textes, avec les fiches lexicologiques pour chaque chanson. De quoi je parlais? Est-ce que le sens des clips et le sens des paroles est le même? Est-ce que c'est identique? En ce moment, on peut dire que oui. Normalement, dans les chansons, les clips ils reflètent le sens des textes, le sens des paroles. Et on va voir ça avec les exemples précis que je vais vous présenter aujourd'hui. Et après, on va parler de particularités stylistiques des textes. Par exemple... Par exemple, le stylistique de texte, des paroles, ça dépend de thèmes touchés par l'artiste et ça dépend de genre de chanson. Il y a une chanson comme hip-hop, rap, qui sont beaucoup plus agressifs, plus durs, et ça veut dire que les paroles, le discours est plus familier, même argot est employé. Encore, il y a beaucoup de néologismes si c'est touche le thème d'ordinateur, de portable, les néologismes d'ordinateur comme pixel, pixelisé, likes, je sais pas, le lexique d'Instagram. Voilà. Et encore, ça dépend de thèmes touchés. Par exemple, il y a une chanson, parmi les chansons représentées, Riche. C'est un chanteur qui parle de son fils, de relation avec son fils et, dans la famille. Bien sûr, il essaie d'employer le lexique parlé, on peut dire standard, parce que normalement, si les parents parlent avec ses enfants, ils essaient de parler normalement sans les mauvaises... les lexiques mauvais. Et après, Claudia, can we come back to the slides, please? Thank you. Ce sont deux chansons. Pourquoi vous souriez? Parce que je ne parle pas très bien avec le micro? Je sais. Je vais présenter deux chansons, deux clips, pour que vous pouvez voir un peu comment ça se passe. On ne va pas regarder tous les clips parce que c'est trop long, mais quand même, premiers 30 secondes. Amir, par exemple. Avec le son. Is there a sound? No? Okay, it's not grave. It's okay. Can we just continue?
So we can see that alors on va voir le couple qui danse, le couple, la vie de couple, les états de vie amoureuse, comment elles sont rencontrées, comment leur vie appartement ça se passe. Et c'est très populaire avec la danse, quand un homme, une femme dansent ensemble. Et la même danse on va voir dans le deuxième Shim. Alors, dans la première chanson, c'est un homme qui chante de rupture, de la fin de relation. Et dans la deuxième chanson, tu parles 10 minutes, je te montre ça parce que tu as encore 5 minutes. Et ici, tu as fini. Mais c'est pas grave parce que tu peux parler 20 minutes si tu veux. j'ai compris. D'accord. Maintenant, je veux parler moi pour 15 minutes. Ah, d'accord. Parce que ma recherche, c'est juste le début. J'ai beaucoup de choses. Ah, d'accord. J'ai compris super atrasado. Você vai falando pra ela quando eu mostro. Você dá um spoiler. Eu vou passando, mas ela falou. Ela vai falar o que Essas meninas que estão lá. Gente, é isso, acabou. Vamos lá. O quê? Como é que eu posso fazer isso? Gente. Nossa, que beleza ontem. A gente falou tudo em português. Português assim, eu falei mais enrolado, que você falou que nada. é pra fazer pose? Eu olhando pra eu fico meio estático. Olhando assim, né? Não, a outra saiu olhando pra lá. Não, e pior, a senhora volta aqui, você tirou uma foto que eu tava fazendo brincadeira, aí depois ela vai postar no foto. Nossa, que legal. Vai postar eu olhando. Horrorosa. É, do lançamento. Ah, é? Eu fiz uma foto horrorosa do lançamento do livro. Ai, eu que botei ainda. Desculpa, sério? Ai, aí você riu. Oi. Sério? Bom, então vamos retomar os nossos trabalhos para quem está chegando agora, para quem está chegando agora também pela internet. Estamos na jornada Discurso, Gênero e Sociedade, uma jornada organizada em parceria com a Universidade de Paris 13, com a professora Marianne Pavot. E nós já tivemos uma mesa hoje de manhã e agora vamos para as duas mesas de hoje à tarde. Então, para não me alongar, não perder tempo, eu já passo a palavra para os membros da mesa, que eles mesmos vão se apresentar. Bom, a primeira pessoa a falar vai ser a nossa convidada, a Natália. Ela está fazendo mestrado na Universidade de Paris 13 sobre a orientação da professora Marianne Pavot. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Natalia. Merci de m'inviter à participer à cette conférence. Vous m'entendez? C'est ma première fois quand je parle avec le microphone comme ça. Normalement, je chante seulement. Alors, bonjour. Merci de m'inviter à participer à cette conférence. Et on peut dire que dans chaque chanson, il y a des particularités lexiques et surtout stylistiques selon le thème et selon le genre d'une chanson. Voilà. C'est... Pourquoi il ne marche pas? Oui. Désolée. Alors, c'est la fin. Merci de votre attention. Je suis prête à vos questions, à votre proposition. Merci.
Bom, eu sou a Maria Fernanda, aluna de graduação aqui da Linguística, e eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho feito na monografia e também os próximos trabalhos esboçados para os próximos anos. Vou ler para não me perder em função do tempo. O título que eu dei foi Violências e Resistências, produtividade da categoria gênero para pensar diferentes interdições na prostituição sudeste brasileira. As reflexões que compõem esse trabalho partem sobretudo do estudo da produção de sentidos da regulamentação da prostituição no contexto brasileiro, realizado em minha monografia. Para além de compreender o processo de significação, neste trabalho que foi base para este de agora, busquei explicitar os confrontos pelos quais são constituídos os diferentes sentidos de prostituição, de prostituta e de beneficiários da regulamentação, no projeto de lei de autoria de John Willis, de número 4211/2012. Além disso, considerei seu parecer e o documentário Desbravando Estradas da Vida, da Associação Mulheres Guerreiras aqui de Campinas. Fiz isso buscando compreender, como despechei em 1983, a singularidade dessas lutas de deslocamento ideológico que ocorre nos mais diversos movimentos populares e que consiste na apreensão de objetos constantemente contraditórios, ambíguos e paradoxais, que são simultaneamente idênticos em si mesmos e se comportam antagonicamente em relação a si mesmos. Nesses objetos paradoxais, como o nome povo, direito, trabalho, gênero, vila, ciência, natureza, paz e verdade, funcionam as relações de força móveis em transformações confusas que levam à concordância posições extremamente instáveis. Ancorada em noções da análise do discurso, como formação discursiva, mediação e fabricação do consenso, descrevi e interpretei os processos discursivos que marcam a disputa legislativa pelo reconhecimento da prostituição como trabalho digno. Guiei esse processo, levantando respostas possíveis para uma questão: quais são os sentidos que efetivamente conseguem se escrever na elaboração de leis e, de um modo mais amplo, instituir políticas públicas? Consciente de que não há dominação sem resistência e diante dos efeitos deploráveis dessas disputas de inscrição na ordem do jurídico, me coloquei também outra questão: quais são as implicações desse processo de mediação e representação para a defesa de demandas coletivas? Na minha monografia eu esboço algumas respostas, outras questões, e convido todos vocês para dialogar com esse trabalho. Em um movimento diferente e complementar, nessa jornada, penso na prostituição de rua no contexto do Sudeste brasileiro, discutindo a produtividade da categoria gênero para pensar diferenciações de masculinidades e feminilidades, tanto na violência das interdições que recaem sobre os sujeitos que se prostituem, como na resistência de suas transgressões. Para iniciar esse percurso, retomo um pouco das nossas reflexões teóricas do Grupo Mulheres em Discurso. Como resultado de nossas discussões conjuntas, temos que consideramos as identidades de gênero enquanto um feixe instável de processos de identificação, que configuram as práticas discursivas ao mesmo tempo em que se configura nelas. Como efeito de um processo de interpelação complexo e contraditório, as identificações de gênero se articulam ainda a outras identificações nos demais processos de constituição do sujeito de discurso. Esses processos de identificação se caracterizam como um movimento de reconhecimento e desconhecimento dos sujeitos em relação às determinações do inconsciente e da ideologia que o constituem, materializada nos processos discursivos. Assim, as identidades são os efeitos da fixação provisória dos processos de interpelação e identificação ideológica que constitui o sujeito do discurso a partir da inscrição do indivíduo em posições sujeito, delimitadas pela relação imóvel das formações discursivas do interdiscurso. Isso significa que afirmamos que a provisoriedade das identificações, dado que elas resultam de uma estabilização ou fixação temporária das relações de dominação e subordinação entre as formações discursivas no interdiscurso, são dadas por um estado específico das condições de produção. Dessa forma, as interdições de gênero e sexualidade participam tanto para a reprodução das normas quanto para a sua ruptura e deslocamento. Além disso, no jogo especular das formações imaginárias, das projeções antecipadas que marcam diversos modos de estar no mundo, ser reconhecido e se reconhecer,
em relação ao funcionamento social histórico das masculinidades e das feminilidades, em toda a sua equivocidade, faz parte do processo da constituição do sujeito de discurso. E é aí que se produz a interdição histórica de lugares de enunciação, que, por presença ou ausência, configuram um modo de dizer. Afetam de modo incisivo, inclusive, a circulação de dizeres e sua legitimidade, através das quais se instauram demandas políticas por reconhecimento e práticas discursivas de resistência. Feito um resumo teórico de como compreendemos gênero, não como categoria, mas como um feixe instável de processos de identificação, discuto as diferenças específicas dessas diferentes concepções frente às particularidades de minha bibliografia e de meu corpus de análise. Em todos os materiais que compuseram minha monografia, para falar do sujeito que se prostitui, se impôs a necessidade inextricável de falar sobre o que a prostituição é e o que ela não é. No campo de minha bibliografia, Bataille, em 1987, em O Erotismo, compreende a prostituição basicamente como uma consequência da atitude feminina, ou seja, encara a mulher em si como um objeto privilegiado de desejo, ainda que não haja, necessariamente em toda mulher, uma prostituta em potencial, ressalva. No mesmo ano, aqui no Brasil, Nestor Perlonger, em O Negócio do Michê, põe a ênfase no caráter dos objetos, não no caráter dos objetos, mas nos intercâmbios entre unidades contáveis e o imensurável. Segundo ele, a prostituição constituiria um dos dispositivos pelos quais o gozo de intensidades incomponíveis e irrecuperáveis se circunverte na intercambialidade generalizada da ordem social do capital. Ou seja, prostituição para ele é a conexão das intensidades no circuito dos intercâmbios, onde as intensidades, como as emoções, são negociadas ao preço da rua. Ou seja, apesar da dimensão contabilizável monetária, ele compreende que na compra do desejo, algo excede essa dimensão. Não estão em jogo só as unidades contáveis, como também as experiências interiores negociadas entre os sujeitos, o inefável e o inenarrável. Não é apenas uma fonte de geração de renda, mas a prática efetiva de uma transgressão no espaço urbano. Já Elizabeth Bernstein, socióloga estadunidense, em 2006, cerca de 30 anos depois de Bataille e de Perlonger, em O Significado da Compra, retoma os sentidos de intercâmbio e introduz a dimensão das delimitações, das fronteiras e dos limites, em termos não só de urbanização, de territorialização da prostituição, como também do envolvimento pessoal entre as partes. Assim, prostituição para ela é a compra de uma fantasia de um encontro sexual especial, até mesmo romântico, desejado mutuamente, que pode representar uma forma autêntica e significativa de intercâmbio interpessoal. É uma conexão erótica real e recíproca, mas com fronteiras precisas. Na materialidade do meu corpus, me deparei com sentidos mais recentes, que circularam nos anos de 2012 a 2014. Observei que eles retomam parte dessa memória discursiva, mas a deslocam, predominantemente em função das particularidades das condições de produção brasileiras. Além disso, nos materiais analisados ficou bastante saliente o antagonismo de sentidos entre o que eu denominei formação discursiva protagonista e legalista de um lado e humanitária de outro. Entre as duas primeiras, protagonista e legalista, houve a relação de deslocamento e, de certo modo, de continuidade. Entre essas duas e essa última, a humanitária, há uma relação de ruptura. Em consonância com a teoria de valor socialiana, as três formações discursivas encarregaram-se inicialmente de dizer o que a prostituição não é. Para a protagonista, ela não é um bico e nem uma passagem. Para a legalista, não é uma atividade criminosa e, reforçado diversas vezes, não é exploração sexual. Para a humanitária, por sua vez, não é um trabalho compatível com a dignidade humana. É o contrário da valorização da cultura, da criatividade e da capacidade de trabalho brasileira. Afastados dos sentidos indesejados, o que foi explicitamente recusado, especificam o que a prostituição é. Para a FD protagonista, é meu trabalho, minha profissão. Para a legalista, é um trabalho do submundo fomentado pela sociedade que o condena. Já a humanitária a entende como a barbárie, a redução de uma pessoa a uma mercadoria, uma venda de corpos. Portanto, por dedução, temos que o significado dos sujeitos que se prostituem para as três formações são, respectivamente,
o de profissional, o de um trabalhador e o de uma mercadoria. Nas menções diretas à figura do sujeito que se prostitui, os corpos e as feições características socioeconômicas associadas a eles assumem contornos mais específicos, racializados, gendrados e territorializados. Ou seja, abandona a dimensão abstrata, inefável, inatingível e homogeneizante, própria do discurso jurídico e reproduzida no discurso científico, e especifica os sujeitos aos quais se refere. No documentário, a FD protagonista referencia a prostituta como as minhas colegas, as meninas da rua. No projeto de lei Gabriela Leite, em sua proposição, a formação discursiva legalista segue essa mesma regularidade. Nela, a prostituta é um segmento numeroso da sociedade, composto por pessoas sujeitas a pressões econômicas e sociais que se dedicam a um trabalho aviltante. Também é alguém acometido pelo envelhecimento precoce, pela falta de oportunidades, pela exclusão. São pessoas culpadas pela violência que sofrem e condenadas moralmente. São, portanto, sujeitos com sua humanidade constantemente atacada, trabalhadores altamente precarizados. No domínio da formação discursiva humanista, por sua vez, é a pessoa pobre, de baixa instrução e renda. É também a mulher oprimida sexual e economicamente, submetida à polícia, humilhada pela vigilância médica e destinada aos micróbios. Ou seja, é alguém na condição de vítima, oprimida, submetida e humilhada, perseguida institucionalmente pelo Estado, pela polícia, pelo médico, e com essa condição naturalizada. Afinal, na figura religiosa do dado, do posto, do imutável, do destino, reforça a legitimidade das violências perpetradas contra elas, na formulação destinada aos micróbios. Para essa formação, portanto, sujeitos são mercadorias, mas mercadorias insubmissas, resistentes, rebeldes. São coisas, mas coisas em plena disputa, em uma resistente e tensa relação de forças. Além disso, é a mulher que destoa da norma representacional sobre as mulheres. 25 anos antes, Bataille delineia quais são essas normas. Para ele, a moderna prostituta vangloria-se da vergonha em que está mergulhada, engajando nela cinicamente. Ela é estranha à angústia sem a qual a vergonha não é sentida. O pudor não devia existir para ela, mas devia conservar o princípio do primeiro contato, que ordena que uma mulher tenha medo de se entregar, que o homem exija a reação de fuga por parte dela. Assim, reitero o que disse anteriormente, quem se prostitui é a mulher, nem mesmo precisando efetivamente prestar serviços sexuais, fazer da prostituição sua profissão, ou realizar intercâmbios com fronteiras demarcadas entre o dinheiro e a dimensão inapreensível do desejo. Bastava ser mulher e, portanto, submetida a avaliações e valorações sociais específicas para correr esse risco de ser condenada e estigmatizada. Diante da ausência da masculinidade nessas abordagens, me pergunto, as normas representacionais dos homens quais são? Quais são as especificidades, as marcas e as formas discursivas que tomam o corpo como expressão inegável do não feminino? Guiada por essas inquietações, me propus a refletir sobre a produtividade do gênero, encarado enquanto categoria, para diferenciar as masculinidades e as feminilidades na prostituição. Minhas questões se delinearam melhor contrapondo os sentidos do meu corpus, abstratos e majoritariamente femininamente marcados, com a tentativa de definição trazida por Perlonger, que não foca na estabilidade conceitual, mas que abre espaço para compreender o gênero em sua performatividade relacional. Em sua etnografia do centro de São Paulo, ele traça diversos tipos de sociais de michês, perfis de homens que se prostituem. Além disso, as dispõe em um gráfico burguesiano que delimita suas posições sociais. Assim, do posto mais masculinizado até o mais feminilizado temos o tio, o másculo, o comilão, o homossexual, o gay, a bicha, o travesti e a maricona. Discorrendo sobre os diferentes papéis desempenhados na prostituição viril e tentando definir uma regra geral para compreender o gênero neste intercâmbio, ele faz um esforço de apreender as distinções na prostituição. Em sua descrição da estratificação específica desse espaço, diz:
O papel dominante do macho ativo no sistema hierárquico da homossexualidade popular se traduz em termos de intercâmbio econômico porque, como regra prescritiva, passivo é quem paga e ativo é quem recebe. Nessa prescrição, poder-se haver uma diferença básica com a prostituição feminina, onde é exatamente o contrário. Passivo é quem cobra, ativo é quem paga. Mas a estabilidade dessa regularidade logo lhe escapa, quando ele diz: note-se, porém, que neste último caso, a hipervalorização do papel insertor parece manter paradoxalmente sua vigência, já que, segundo se comenta no meio, os travestis cobrariam mais por desempenhar o papel de penetradores no coito anal, sendo esse o seu serviço mais demandado pelos clientes. Observe a dificuldade em delinear com precisão o que é próprio de corpos significados pelo feminino, das fronteiras simbólicas do que é propriamente masculino. Note o caráter fugidio, difícil de pôr em palavras e resistente a categorizações. Diante disso, me pergunto, seria mesmo o gênero, então, uma categoria? Ou seja, um conjunto de elementos que podem ser abrangidos por um conceito delimitável, definível e expressável em um hiperônimo? Nossa hipótese é de que não. Afinal, se citando Bataille, o erótico aparece assim sendo a reinscrição do erógeno num sistema homogêneo de signos, gestos, movimentos e emblemas, de modo a constituir uma heráldica do corpo, e esse sistema de signos for composto, no dizer de Marisa Correia, por certa gramática corporal feita de signos, gestos, vestes, de toda uma gama de elementos não verbais, diferenciados conforme a pertinência do sujeito que os utiliza a um sexo, a um grupo ou a uma classe social, que vão configurar um território de pequenas percepções, somos remetidos não a um conceito, a uma ideia, mas a um movimento inconsciente ideológico, sobretudo articulatório. Em outras palavras, o que faz de um conjunto de símbolos gendrados uma efetiva prática discursiva. Isso os torna não estanques, definitivos, mas efeitos de uma fixação provisória, contraditória e heterogeneamente constituídas. Além disso, materializam em si o resultado de relações de força móveis, confusas e instáveis de dominação e subordinação entre as diferentes formações discursivas em uma condição de produção específica. Propomos, portanto, que gênero seja encarado não só como um produto significativo, mas como um processo de significação. Então, apesar do erótico ser também o território de uma intensa e proliferante codificação, observo que ele se constrói e reconstrói a partir do modo como cada sujeito, através do atravessamento de seu corpo pela linguagem, irá se colocar frente ao desejo pela sua inscrição no simbólico, citando Baldini. Ou seja, a forma pela qual são encadeados os elementos investidos de sentido é fundamental para compreender os efeitos produzidos. Nesse sentido, é possível compreender as identidades de gênero não como algo em si, mas como uma escritura, que tanto reproduz como desloca as normas instituídas. Exposto isso, bem rapidinho, trago um recorte também do Perlonger que nos traz essa dimensão performática, característica de uma escrita simbólica do campo das masculinidades. Ele diz: Fausto é paulistano, prostituiu-se desde os 14 anos, tem 23 no momento das entrevistas. É um rapaz forte, com ligeira tendência a engordar. Seu rosto não é precisamente bonito, mas participa certo ar de sensualidade. Alardeia uma macheza provocativa no andar, veste-se intencionalmente mal, com um leve toque punk, calças jeans, sujas, zíper roto. Costuma levantar a camiseta até a altura dos mamilos para mostrar o peito. Porém, seu aspecto não é precisamente miserável, já que suas roupas, ainda que gastas, são de certa qualidade. Há até certa elegância desleixada, que ele chama de delicadeza masculina. Racialmente, é uma mistura de índio e branco, mãe mestiça e pai branco, mas passa por branco, segundo as regras cromáticas do meio. Note que o rapaz é caracterizado não só pelo que ele é, mas por como está, pelo que ele faz e por como faz. Em suma, não só pelos seus símbolos, roupa, estilo, raça, idade, mas também pelo encadeamento específico, por sua escritura, por levantar a camisa até a altura dos mamilos, por se vestir intencionalmente mal, por não ser propriamente miserável. Agora, quais as marcas distintivas dessa escritura das feminilidades e das masculinidades em meu corpus? Essa é uma questão que permanece aberta.
No entanto, diante dessas questões expostas, o que eu posso levantar como hipótese acerca da discursivização da prostituição de rua brasileira é que a violência é um componente estruturante. Especificamente, a violência advinda da transgressão do interdito da reprodução sexual, ou seja, da oposição aos valores da cultura dominante, que exaltam o amor e as relações monogâmicas orientadas para a reprodução. Sobre a dinâmica da transgressão, Bataille afirma que o interdito transfigurado é sempre introduzido por uma fascinação. Essa fascinação que torna o que é habitualmente proibido impermitido e, às vezes, até mesmo exigido. Esse movimento irrompe para suprimir uma angústia e transformá-la em prazer a partir da experiência interior sensível que liga sempre estreitamente o desejo e o medo. Em outras palavras, consiste em uma experiência de caráter irracional, caracterizada por ser algo que excede, que transborda, com um caráter perversamente disciplinar, se inscreve nos jogos de sedução, de resistência e de entrega de si, os riscos de danos à integridade física e psicológica dos sujeitos envolvidos. Essa dimensão que emprega o medo e a angústia como intensificadores de prazer dialoga bastante com a erótica da morte, seja dos tirânicos assassinatos ou dos sagrados sacrifícios. Para encerrar, trago um trecho que traz um pouco dessas dimensões das quais eu falo. Em primeiro, um exemplo também retirado do Perlonger. Nele, o autor diz: a tentação do crime e do sangue não apenas ronda os prostitutos, mas também os clientes. Rockgay transcreve a relação de um gordo cliente amaneirado quando lhe informam que o rapaz com quem vai transar acaba de assassinar outro homossexual. Eu não sou ciumento, ele diz. No meio homossexual paulistano, essa tentação pelo abismo costuma aparecer sob a forma de um gosto pelo perigo, que conduz alguns pederastas, se não a certo gozo masoquista, a uma intensificação mortífera das pulsões investidas na transação. Em nota de rodapé, especificam o masoquismo do qual falam. Os limites entre o desejo do perigo e a procura da morte são sutis e truculentos. E em Paradiso, Faution, o homossexual do relato, leva a seu quarto um adolescente ruivo a quem já vira roubando um vendedor de escovas. Quando o ruivo ameaça matá-lo com uma faca, Faution lhe mostra o círculo negro que havia traçado em si mesmo, no mamilo esquerdo como centro. Você disse que hoje era o dia que você tinha escolhido para matar alguém, mas casualmente hoje é o dia que eu escolhi para me matar. Como você pode ver, tracei esse círculo negro para não me equivocar quanto ao alvo escolhido. A única alegria foi você quem me deu no fim dessa noite. Sei que alguém está disposto a me agradar, disposto a me matar. Enfim, encontrei alguém disposto a fazer algo por mim, mas que me dispensa um trabalho banal, que está disposto a me matar. Lezerama Lima, 68. Na prostituição feminina de Campinas, tive também o desespero de olhar de perto a profundidade desse abismo. Há cerca de 40 dias atrás, perdemos uma companheira de luta que morreu assassinada brutalmente. Crime de ódio, putafobia. Perfurado por 7 golpes de facão, seu corpo apresentava ainda marcas de espancamento e materializava uma tentativa de decapitação quase bem-sucedida. Encontrada só depois de 2 dias, ela estava vestida com roupas que não eram suas. Eu, Betânia, presidente da associação, e Ivone, parceira da Central Única dos Trabalhadores, fizemos o reconhecimento do corpo e providenciamos o sepultamento. Fizemos questão de ver, citando Bataille, ainda que de forma vaga, na angústia ligada ao apodrecimento, a expressão do ressentimento cruel e do ódio com que o morto se vinga, e que os ritos de luto têm por finalidade acalmar. Terezinha Ferreira, para nós, Sandra Cabelão, roteirista e protagonista do documentário por mim analisado, parceira de luta, se foi. Certamente, suas transgressões deixaram muitas marcas, incitaram muito ódio e muita angústia. Frente a isso, permaneço perplexa, buscando digerir o fascínio, a náusea, o horror que faz do cadáver uma imagem do meu destino, testemunha de uma violência que não só destrói um de nós, mas que destruirá todos nós.
Boa tarde, gente. Eu sou a Gabriela, eu sou doutoranda aqui em Linguística, eu trabalho com feminismo islâmico. E hoje eu vou apresentar uma reflexão inicial sobre a questão da vestimenta muçulmana, tentar pensar isso também em relação ao Brasil. Então, eu parto dessa imagem, que rodou muito a rede no ano passado, é uma foto de um jogo de vôlei nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, e mostra ali uma jogadora do Egito, utilizando como uniforme um legging, uma camisa de manga comprida e um véu, cobrindo o cabelo com um véu, e a imagem da atleta alemã utilizando um biquíni como uniforme. Essa imagem circulou, houve muita produção de sentido em relação a isso, de diferentes formas. Isso foi entendido desde como uma representação sobre a integração entre culturas distintas, como a cultura árabe e muçulmana e a cultura ocidental, uma integração, questão da globalização, enfim, mas também como símbolo de repressão, entendendo, no caso da jogadora muçulmana, como ela ser oprimida por estar utilizando esse tipo de uniforme. Então, a partir disso, eu quero trazer alguma discussão. E eu trago, então, a partir de 2 fatos. O primeiro fato é a proibição do uso do burkini na França, foi seguido na França, Bélgica, em diversos países europeus, foi revogado e retomado, mas ainda há muito essa discussão sobre a proibição do burkini. Nesse caso, eu pego especificamente o burkini, pensando no contexto de praia, mas a discussão sobre a utilização do véu muçulmano, principalmente em ambientes públicos, ainda continua, circulando bastante. E o segundo fato é a proibição do uso de shorts em esportes de praia no Brasil. Especificamente, esse é um campeonato internacional de handball que ocorreu no Rio de Janeiro esse ano, e as jogadoras foram proibidas de jogar se elas não estivessem utilizando o sunkini, que seria um biquíni, um biquíni um pouco mais largo, com top. Desculpa. Enfim, o que aconteceu nesse campeonato é que existe uma regulamentação internacional que proíbe as jogadoras de utilizarem qualquer outro uniforme que não seja esse biquíni. Elas tentaram burlar um pouco isso e utilizaram shorts embaixo do biquíni. Durante várias etapas dos jogos, elas conseguiram jogar, mas, na final, elas foram proibidas. Se elas não jogassem utilizando um sunkini, elas perderiam o jogo, Então, a partir desses 2 fatos, eu quero pensar um pouco sobre isso. E quem vai me ajudar a pensar muito são, especificamente, 2 textos. O primeiro texto é o Maio de 68, de Orlandi, para pensar a relação dos sentidos de liberdade. Como que a gente entende como liberdade, a partir de diferentes posições sujeitas, diferentes formações discursivas, e como que sentidos de liberdade podem ser interditados em relação, por exemplo, a uma formação discursiva dominante, pensando aqui a nossa formação ocidental, pensando como dominante. E esse, então, caso a gente pode entender liberdade pensando que uma mulher muçulmana não tem o direito de utilizar um burkini, ou uma jogadora, uma atleta, não tem o direito de utilizar um shorts como uniforme, E como que isso provoca o silenciamento de certos sentidos de liberdade, que a gente vai ver na sequência, pensando em liberdade como direito de escolha. Então, esse sentido de liberdade como direito de escolha ele é silenciado para dar lugar, digamos, ao sentido de liberdade como direito / obrigação de exposição do corpo. Também eu trabalho com um texto da Marianne Pavot, chamado Enunciação do Ventríloco, numa tradução minha, falar sobre o burkini sem considerar as pessoas envolvidas no fato. Ela trata justamente a questão do burkini, ela pensa essa enunciação do ventríloco, que seria falar pelo outro, falar no lugar do outro, sem o consentimento ou sem o conhecimento deste outro. Então, no caso especificamente do burkini, seria, então, pensando num sujeito ocidental dizendo o que significa o burkini, quais os sentidos que a gente pode entender disso, tentando justamente, até às vezes, muitas vezes, explicar para o sujeito muçulmano, no nosso caso, o que é o burkini, o que é repressão, o que é liberdade, sem considerar essa voz. Esse é um processo que leva ao silenciamento. Então, você deixa de ouvir o que são, por exemplo, o que significa o burkini para uma mulher muçulmana, para
enfim, dá lugar a enunciados, né, que se inscrevem nessa formação dominante. Aqui eu selecionei para, acho que exemplificar um pouco, já adiantando um pouco o corpus, um enunciado que para mim foi bem, acho que exemplifica muito bem que seria a enunciação do ventríloco. Então, eu adoraria estar isso contextualizando, é a fala da criadora do Burkini. Tá? Eu adoraria estar na França para dizer: vocês entenderam errado. Há problemas maiores no mundo para se preocupar. Por que criar mais? Vocês pegaram um produto que significava felicidade, alegria e condicionamento físico e transformaram em um produto de ódio. Então, seria justamente essa enunciação do ventríloco, algo que, para a mulher que está trajando, significa liberdade, significa um estilo de vida saudável, porque elas têm acesso a esportes aquáticos. Foi reapropriado, digamos assim, entendido no Ocidente como um símbolo de repressão. E isso é utilizado para banir as mulheres do espaço público, em última instância. Né? Essas duas citações são da Marianne Pavot, no texto dela, da ministra francesa Laurence e de uma jornalista, Carolina, falando justamente esse entendimento, né? O que a gente pode, os sentidos de o que significa esse burkini, né? Isso não diz respeito somente àqueles que o usam, porque para mim, um símbolo de um projeto político hostil contra a convivência mista dos gêneros e a emancipação da mulher. Então, entender o burkini, a utilização do burkini como um projeto político relacionado ao Islã e que isso segregaria os gêneros. Né? E também, na fala da jornalista Caroline, em todo caso, quer alguém seja contra ou a favor da proibição, não há justificativa para mergulhar nos excessos de facilitar essa propaganda, em solidariedade com esses signos regressivos e sexistas, como se eles fossem objetos sagrados ou pilares do Islã. Depois eu vou trazer para comparar com outras falas, mas justamente, então, o que é esse entendimento? Né? O burkini, a justificativa para a proibição do burkini é que ele seria uma representação do Islã, e pensando numa laicidade do Estado, não poderia ser aceitos símbolos religiosos. Né? Ali também a gente já pode partir para uma outra discussão de entender o que é a laicidade do Estado. O que é um Estado laico? É um Estado que apaga todos os símbolos religiosos, é um Estado que, né, tolera diversas religiões, não impõe uma única religião, que prega a separação da política e da religião, ou que justamente apaga, né, pensando em quais símbolos religiosos seriam esses. Né? E também pensar nessa questão do que seria o Islã. Né? Como a gente vai ver mais para frente, as mulheres muçulmanas dizem que o burkini não é relativo ao Islã, ele não é um símbolo religioso. Qualquer mulher poderia utilizar o burkini, qualquer mulher que não queira expor seu corpo, mulheres que têm problemas de pele, que não poderiam tomar sol, enfim, qualquer mulher poderia pôr. Por isso, ele não seria um símbolo religioso. Então, está ali já, no primeiro momento, essa discussão da questão religiosa do burkini, né? Como que ele é entendido em diferentes formações discursivas. Então, pensando na questão brasileira, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, elas foram um marco nos esportes de praia, porque eles trouxeram uma nova regulamentação dos uniformes. Então, a gente tem aqui o regulamento elaborado, né, pela Federação Internacional de Voleibol, disponibilizado em 2016, que mostra esse uniforme, como a gente conhece, né, com as especificações desse biquíni. Não há especificação, por exemplo, de largura aqui. Além disso, eles possibilitaram novas modalidades de uniforme, como esse legging e a camiseta de manga comprida, além de shorts e top. Então, eles disponibilizaram diversos uniformes. Né? E é importante pensar que isso não simplesmente é pensando, digamos, para a mulher muçulmana, que poderia utilizar esse legging, mas também pensando para invernos uniformes para o inverno. Né? Então, antes as mulheres não tinham nenhum uniforme para o inverno. Então, se elas jogassem, pensando no inverno à noite, como foi em alguns casos, por mais que fosse o Rio de Janeiro, mas alguns dias de jogo registraram temperaturas baixas, porque eram à noite e era em julho. Né? Não teria essa opção, as mulheres passariam frio, porque teriam que jogar com um biquíni. Então, ela abriu muito o leque, pensando em diversas questões. E foi justamente isso que possibilitou que os jogadores muçulmanos pudessem participar das Olimpíadas. Esse aqui era o modelo em vigor até as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Ou seja, só tinha essa opção de biquíni ou maiô, e ele especificamente, não sei se dá para ler, mas ele define uma largura máxima de 7 centímetros. Então, existia essa obrigação de que o biquíni, né, a parte de baixo do biquíni, fosse no máximo de 7 centímetros de largura. Isso era exatamente por essa razão que muçulmanas não tinham acesso aos Jogos Olímpicos, porque elas não poderiam utilizar um biquíni com 7 centímetros de largura e elas não podiam participar. Então, por isso que as Olimpíadas do Rio de Janeiro foram um marco para o esporte de praia feminino em países muçulmanos, porque muitas mulheres puderam participar. Então, ali a gente já começa a pensar a questão da integração, né? E aí, obviamente, a questão que a gente pensa é que ponto a liberdade, se as mulheres eram obrigadas a expor o corpo, a não ter uma largura máxima de 7 centímetros. Né? Então, a partir disso que a gente já pode começar a pensar a relação do Brasil, que foi o caso esse ano no campeonato de handball, que a falta das jogadoras com esses shorts que elas não poderiam utilizar. Né? Então, aqui eu recortei... Esse eu tirei de uma matéria do G1, que era justamente mostrava algumas falas dessa equipe de handball. Então, são alguns recortes da fala de algumas das jogadoras. Ainda que seja uma posição da Federação Internacional de Handball, achamos sexista e machista. Há uma diferenciação clara para homens e mulheres. Homens podem usar camisas e bermudas e temos que expor nossos corpos com biquíni e top. Queremos ter a possibilidade de fazer essa escolha. Não queremos ser obrigadas. Já aconteceu em vôlei, basquete, em outros esportes. Queremos provocar essa discussão. Um outro recorte, conhecemos mulheres que deixaram de jogar porque se recusaram a jogar de sunkini. Não concordo, tenho posicionamento feminista. Vai contra os meus valores. O sunkini entra em todos os lugares possíveis, entra areia. Gera desconforto para as mulheres também no período menstrual. Cada mulher tem o seu motivo. Quando você está em uma equipe, tem que ter um padrão de uniforme. A nossa defesa é que cada equipe tenha que sua escolha. O uniforme precisa atender padrões de segurança e padronização do jogo, apenas isso. Essa questão de escolha, queremos ter o direito da escolha, ela é muito recorrente. A gente conta diversas paráfrases, diversos recortes. Isso, queremos ter poder de escolha, queremos escolher, não queremos ser obrigadas. Isso, como vocês vai aparecer em vários enunciados, não somente das jogadoras de handball. Seguindo para a discussão do burkini, para contextualizar um pouco, o burkini ele foi criado por uma muçulmana australiana, com o motivo justamente de possibilitar que as mulheres tivessem acesso à praia, a piscinas públicas e aos esportes aquáticos. Por isso é que elas encaram como importante na saúde física mesmo, porque elas podem jogar, podem nadar, podem surfar. Né? Então, foi criado por uma muçulmana. Isso é importante também a gente pensar que não foi um homem que criou o burkini, né? Foi uma muçulmana com o intuito de possibilitar essa ideia de liberdade. Esse aqui, então, é um texto produzido pela criadora do burkini, a Hed Zanetini, foi publicado pelo jornal The Guardian, tanto na versão inglesa quanto francesa. Né? E já no título foi selecionado o seguinte enunciado: eu criei o burkini para dar liberdade para as mulheres, não para tirar isso delas. Então, de novo, essa questão de liberdade aparecendo. E no subtítulo da matéria, né, que seria um trecho do texto dela, o burkini não simboliza o Islã. Ele simboliza o lazer e a felicidade, o condicionamento físico e a saúde. Então, quem é melhor, o Talibã ou os políticos franceses? Então, ela estabelece a relação, então, quem que é essa opressão? É o Talibã apenas que oprime ou são os políticos franceses que oprimem? Retomando, lembrando da citação da jornalista francesa, né, pensando na questão da enunciação ventrilo, que seria justamente isso, ela falando, o burkini é um símbolo do Islã, um símbolo sexista, um símbolo de segregação. E aqui a gente tem essa voz da muçulmana dizendo que o burkini não simboliza o Islã. Ele simboliza a felicidade, lazer, alegria, saúde, né, liberdade. Então, esses enunciados, que se a gente pensar nesse conceito de enunciação do ventríloco, ele é silenciado. Né? A gente não passa a não entender mais que o burkini não é relacionado ao Islã. O que predomina é que o burkini é um símbolo de opressão islâmica. Algumas outras, não vai dar para a gente entrar numa análise muito profunda, mas dá para a gente, pelo menos, visualizar algumas questões. Quando eu era uma menina, eu perdi a prática de esportes. Nós não participávamos porque escolhemos ser modestas. E aqui também isso. O burkini, o modo de se vestir da muçulmana é uma questão de ser modesta, uma opção de se vestir de forma modesta, de forma a não querer se expor, de se sentir mais confortável com determinada vestimenta. Isso
que também, nessa questão, ela é totalmente silenciada, né, no Ocidente, uma formação discursiva ocidental. Numa próxima sequência, eu não acho que qualquer homem deveria se importar em como as mulheres estão se vestindo. Ninguém está nos forçando. É uma escolha da mulher. O que você vê é a nossa escolha. Eu me considero feminista? Sim, talvez. De novo, questão da escolha, da escolha, da escolha. Eu adoraria estar, como eu já comentei, né, eu adoraria estar na França para dizer isso. Vocês entenderam errado. Há problemas maiores no mundo para se preocupar. Por que criar mais? Vocês pegaram um produto que significava felicidade, alegria e condicionamento físico e transformaram em um produto de ódio. Uma última, era a minha primeira vez nadando em público e foi absolutamente lindo. Eu me lembro claramente daquele sentimento. Eu senti liberdade, eu senti empoderamento. E aqui é interessante o uso do biquíni como uma forma de empoderamento. Isso a gente vê também algumas outras questões do véu muçulmano sendo entendido como empoderamento, como liberdade, como escolha, como símbolo de resistência. Não tanto, obviamente, dentro de um feminismo, mas em relação de resistência da mulher muçulmana em relação à mulher ocidental. Aqui, então, eu fiz, em relação ao tempo que eu queria trabalhar, essa questão da paráfrase, né? Então, eu selecionei dois desses enunciados, tá, em relação à discussão sobre o burkini e em relação do sunkini. Então, a gente tinha visto isso, né? Quando eu era uma menina, eu perdi a prática de esportes. Nós não participávamos porque escolhemos ser modestas. Essa é a muçulmana australiana. Do mesmo modo que a atleta brasileira diz, conhecemos mulheres que deixaram de jogar porque se recusaram a jogar de sunkini. Então, tanto uma brasileira teve que se abdicar da prática esportiva e uma mulher muçulmana tiver que se abdicar disso por não poderem jogar do modo como elas preferiam, né? Por uma obrigação, por uma imposição. Eu não acho que qualquer homem deveria se importar como as mulheres estão se vestindo. Ninguém está nos forçando. É uma escolha da mulher. O que você vê é a nossa escolha, né? Essa reiteração da escolha, 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 e associando essa questão da escolha a feminismo. Então, a gente tem escolha, escolha. Em seguida, eu me considero feminista? Sim, talvez. E, de novo, essa questão da escolha relacionada ao feminismo aparece na fala da atleta brasileira. Não concordo, tenho posicionamento feminista. Né, embaixo, queremos ter a possibilidade de fazer essa escolha, não queremos ser obrigadas. Questão da obrigação, de escolha e relacionado isso ao posicionamento feminista. Então, o que a gente pode começar a pensar é esse sentido de liberdade que foi silenciado, né, de entender a liberdade, então, justamente como poder de escolha, não como uma liberdade porque a mulher, tecnicamente, pode expor o seu corpo. Né, porque, como a gente vê, elas querem poder não jogar de sunkini. Então, a mulher não tem a escolha, ela é obrigada a expor. Né? Então, a gente não tem passar a pensar a questão da liberdade, né, que é silenciado. Liberdade como opção de escolha que, na verdade, acaba sendo silenciado, entendido apenas como exposição do corpo. Né? Dentro de uma formação discursiva do Ocidente, liberdade é poder expor o corpo, que, na prática, acaba sendo uma obrigação de expor o corpo. Para finalizar, a gente tem esse GIF, justamente mostra que quem está definindo que essa mulher deve ou não vestir e o que ela deve ou não vestir são homens. Né? A mulher ali não tem ação, ela está simplesmente parada e quem realiza ação tanto de impor uma certa vestimenta ou de obrigar essa mulher a tirar são os homens, tanto um homem muçulmano quanto um homem ocidental. Né? São eles que estão determinando e estabelecendo o que a mulher pode usar, o que ela não pode, qual a largura do biquíni que ela pode ou não usar, quais o contexto que ela pode usar. A mulher pode usar um biquíni, pode usar uma saia, depende, pode. Não para andar na rua sozinha à noite, não, a mulher já não pode mais usar uma saia. Né? Mas ela pode usar um biquíni quando ela vai ser exposta na televisão. Né? Então, seria mais um pouco esse início dessa reflexão. Obrigada. Bom, eu sou a Raquel, eu faço o doutorado aqui, também orientanda da Mônica, e eu queria agradecer as pessoas que vieram da França para fazer essa interlocução com a gente. Eu acho que está sendo muito legal. É a nossa segunda jornada do ano, a gente está com uma média de uma jornada por semestre, então está um grupo muito produtivo, com discussões. Mas está bem bacana.
Para a discussão de hoje, em termos dessa mesa, da gente discutir um pouco interdições de gênero, reprodução de gênero, eu trouxe um pouco da minha pesquisa junto e vou comparar com um pedaço de uma lei. Eu nomeei a minha apresentação Gênero, Palavra Proibida ou Tendência. Eu vou ler para não passar muito do tempo. Ultimamente, muito tem se falado sobre gênero, e até um termo surgiu para ressaltar seu caráter pejorativo, a ideologia de gênero. Ao mesmo tempo em que, no meio empresarial, tem aumentado o número de iniciativas que visariam a igualdade de gênero. Vou trabalhar aqui com o funcionamento da palavra gênero em 2 leis e compará-lo com o funcionamento em espaços que propõem um empoderamento feminino em relação ao mundo dos negócios. Para tal, vou me valer do conceito de formação discursiva, considerando enquanto matriz dos sentidos. Tomá-la como matriz não se trata de considerar um conjunto de texto com semelhanças entre si, mas de um espaço teórico no qual se observa relações na produção de sentidos. Da mesma forma que uma mesma palavra e expressão possam ter sentidos diferentes sentidos, igualmente evidentes, a depender da formação discursiva a partir da qual foram produzidas. Poderíamos dizer que palavras e expressões diferentes poderiam ter o mesmo sentido em uma formação discursiva dada. E isso pode ser observado pelas relações de substituição, paráfrase, sinonímia em uma formação discursiva. Eu vou trabalhar com 2 leis. O famigerado projeto de lei Escola Sem Partido, que está circulando em várias câmaras municipais, mesmo tendo sido considerado inconstitucional pelo Ministério Público e com laudos técnicos contrários de diferentes OABs, por exemplo, a de Campinas, é uma lei que visaria instituir princípios à atividade docente e, assim, garantiria a neutralidade do ensino. A outra lei é uma emenda à lei orgânica do município de Jundiaí, que, de acordo com a ementa da lei, veda a adoção de políticas de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero. O movimento Escola Sem Partido propõe um projeto de lei nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, que tem sido apresentado principalmente nas câmaras municipais. No site do movimento tem disponível já os projetos de leis com as respectivas justificativas. O que eu vou recortar aqui é o de Campinas, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito. Em breve entrará em vigor. A proposta da lei é, de acordo com o artigo 4 da lei, obrigar todas as instituições de educação básica a ter afixado nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com os deveres dos professores, que são esses daí, conforme expressos no anexo da lei. Os cartazes devem ter, no mínimo, 90 centímetros de altura e 70 centímetros de largura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Eu chamo a atenção para o artigo 2º dessa lei. O poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Temos a projeção de uma prática capaz de comprometer o desenvolvimento da personalidade dos alunos e a proibição da aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. A personalidade se desenvolveria em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo. A prática ou aplicação dos postulados da ideologia de gênero teria um efeito de desarmonizar uma relação harmônica entre identidade biológica de sexo e a orientação sexual, projetando uma posição dominante de pessoa cisgênera e heterossexual, ameaçada pela aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Das justificativas dessa lei, eu vou destacar 2 trechos. O primeiro é a introdução e o tópico 4. A introdução. É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral sexual,
incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. No item 4, liberdade de ensinar, assegurado, enfim, não se confunde com liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que formam em sala de aula uma audiência cativa. Em relação a este último trecho, no site do Movimento Escola Sem Partido, na página inicial, vemos: por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. O problema que a lei visaria sanar seria a decorrência do abuso da liberdade de ensinar, vinculado a tirar proveito da audiência cativa, que o professor teria em sala de aula. Há aqui uma discussão entre a liberdade de expressão e a liberdade de ensinar. A liberdade de expressão tem sido muito falada, inclusive, para justificar injúrias e afrontas aos direitos humanos, hoje em dia. Aqui, no entanto, tem o seu sentido restringido, sendo substituída pela expressão liberdade de ensinar. A atividade docente seria, assim, regida por uma outra liberdade, mais restrita, para que não se anule uma terceira liberdade, que é a liberdade de consciência e de crença dos estudantes. É construído no discurso uma hierarquia entre as liberdades elencadas. Além disso, poderíamos colocar o abuso da liberdade de ensinar ao lado de expressões como abuso de poder, abuso de autoridade, onde abuso representaria uma ameaça ao direito do outro. Aqui é o excesso de liberdade do professor que representaria essa ameaça. O primeiro trecho destacado é o parágrafo inicial das justificativas. A justificativa e o projeto se baseiam não em estatística ou dados, mas em um fato notório. De acordo com o trecho em questão, os professores se utilizariam das aulas com a finalidade de obter a adesão dos estudantes a partir a determinadas correntes políticas e ideológicas e fazer com que os alunos adotem padrões de julgamento e de conduta moral. Dessa forma, os professores utilizariam as aulas para fazer os alunos adotarem os padrões, não só de julgamento, mas também de conduta, com destaque para a conduta moral sexual, sendo essas práticas consideradas incompatíveis com aquilo que é ensinado para os pais, ferindo dessa maneira a presente lei, que assegura aos pais o direito sobre a educação religiosa e moral dos filhos. A seguir, eu vou recortar a emenda da lei orgânica, apresentada na Câmara Municipal de Jundiaí. Ela foi votada no mesmo dia da Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido teve uma votação bastante apertada, e essa aqui foi aprovada com quase unanimidade. O que é até engraçado isso. A lei orgânica, ela funciona como uma espécie de constituição do município. E essa emenda, ela vai alterar o artigo 8º, que diz respeito às vedações do município. Ao município, então, a partir dessa lei, dessa emenda, seria vedado adotar políticas de ensino, currículo escolar, disciplinas obrigatórias, complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Procura-se dar conta de todas as formas de educação formal, com a enumeração em relação aos espaços nos quais essa proibição funcionaria. Em relação à sequência discursiva que tendam a aplicar, a gente pode fazer uma paráfrase por que apliquem a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. A gente vê que o verbo tender dá conta de qualquer inclinação à ideologia que está sendo proibida. Dessa forma, seria vedado não só a prática educacional que aplicam a ideologia, mas também qualquer prática que tenha a mínima inclinação a aplicar essa tal ideologia. As aspas em gênero e orientação sexual se referem à proibição ao uso da palavra, ou seja, nenhuma política educacional pode ter o termo gênero ou orientação sexual. Dessa forma, a proibição recairia não só sobre a determinada ideologia, como restringiria o uso de termos específicos. De acordo com Orlandi, em As Formas de Silêncio, a censura estabelece um jogo de relações de força, pelo qual ela configura de forma localizada o que, do dizível, não pode ser dito quando o sujeito fala. E ainda, como no discurso o sujeito e o sentido se constituem ao mesmo tempo, ao se proceder desse modo, se proíbe ao sujeito ocupar certos lugares, ou melhor, proíbem-se certas posições de sujeito.
O termo gênero, nessas duas leis, é empregado como determinação de ideologia, formando a expressão ideologia de gênero, e oposto à identidade biológica de sexo. Ou seja, gênero estaria em referência àquilo que não é compreendido na relação homem-mulher e a orientação sexual natural decorrente dessas categorias. Assim, gênero estaria oposto à pessoa cisgênera heterossexual e seria a possibilidade de comprometer essas categorias consideradas o problema da doutrinação moral, em específico a moral sexual, que seria necessariamente exercida pelos professores em sala de aula. Em ambas as leis, gênero significa a partir de uma formação discursiva que produz uma imagem de ordem natural perturbada pelo elemento alvo da interdição jurídica. Gênero é algo a ser evitado, proibido. Agora, eu vou observar alguns recortes dos movimentos e iniciativas para aumentar o número de mulheres no mercado de trabalho e em posições de chefia. Eu vou começar falando do movimento empresarial pelo desenvolvimento econômico da mulher, o Mulher 360. Essa associação nasceu no Brasil a partir de uma iniciativa da empresa Walmart em 2011. Em 2015, ganhou a adesão de outras empresas e tornou uma associação independente. Essa associação utiliza os objetivos fundamentados dos princípios de empoderamento das mulheres da ONU Mulheres, que eu vou analisar em seguida. Desse movimento, eu vou trazer também brevemente o histórico. Está destacado as vezes que está sendo mencionada gênero, equidade de gênero. Eu vou ler principalmente o que está em negrito. O resto foi só para deixar em destaque. Por isso, todos os setores da economia devem contribuir com o empoderamento feminino, o que significa possibilitar que as mulheres desenvolvam plenamente suas capacidades, dar condições para que elas tenham as mesmas oportunidades de trabalho e assegurar a igualdade em direitos sociais e econômicos, isto é, garantir as condições necessárias para que assumam o controle de suas vidas. Nesse recorte retirado da explicação da história do movimento, vemos a relação estabelecida entre se dizer gênero e de se falar na relação entre homens e mulheres. Mais especificamente, visando garantir a equiparação da mulher em relação ao homem. Equiparação essa que não acontece, ou seja, a igualdade de gênero só seria possível ao se garantir as condições necessárias para que as mulheres assumam o controle das suas vidas. E esse controle se daria pelo viés econômico, através do trabalho. Eu vou trazer também um recorte do site da ONU Mulheres, o site da ONU Mulheres, falando desses princípios de empoderamento para as empresas. Então, antes eu vou falar um pouco do nome, né, porque chama ONU Mulheres, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Essa subdivisão da ONU tem como finalidade promover a igualdade de gênero e também o empoderamento das mulheres, e não, por exemplo, o empoderamento das mulheres e homens, já que se fala em gênero. E o próprio nome da subdivisão da ONU é ONU Mulheres. Há uma relação posta entre igualdade de gênero e empoderamento da mulher, que não é meramente aditiva, como se pressuporia a partir da conjunção e, mas uma relação de dependência. Os princípios... Como não dá para ler, eu trouxe eles escritos embaixo. Empresas pela igualdade de gênero. 1. Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. 2. Tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho. Respeitar e apoiar os direitos humanos e não discriminação. 3. Garantir a saúde, a segurança, o bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Promover a educação, a formação e desenvolvimento profissional das mulheres. Implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas da cadeia de suprimento de marketing que empoderem as mulheres. 6. Promover a igualdade através das iniciativas e defesa comunitária. 7. Mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. Destaca o público-alvo da campanha que visaria promover a igualdade de gênero. Homens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras.
observo que essas sequências discursivas estão em relação de paráfrase, o que nos mostra duas coisas. A igualdade aconteceria com o empoderamento das mulheres, e a igualdade de gênero se refere à igualdade entre homens e mulheres, ou seja, gênero poderia ser parafraseado por homens e mulheres, igualdade de gênero ou igualdade entre homens e mulheres. No entanto, como vimos quando falávamos do nome da entidade, apesar de homens e mulheres ser uma paráfrase possível para gênero, isso não significa que o binômio homem e mulher está posto de maneira igualitária, como podemos observar olhando para o ponto 4, no qual se fala sobre a capacitação, principalmente das mulheres. Considerar o sentido de uma palavra ou expressão como uno aludiria a uma literalidade que diria respeito ao sentido próprio, correto e inequívoco daquela palavra. Como vimos nos diferentes recortes, é a partir da formação discursiva que são produzidos sentidos formados como evidentes. Citando Peché em Semântica do Discurso, chamaremos então formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de lutas de classe, determina o que pode e deve ser dito. Isto equivale a afirmar que as palavras, expressões, proposições recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas. Diremos que os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes, em sujeitos de seu discurso, pelas formações discursivas que representam na língua as formações ideológicas que lhes são correspondentes. Nos recortes que fizemos sobre essas leis, a formação discursiva que determina o sentido de gênero projeta-o imaginariamente em oposição a uma posição dominante de cisgeneridade e heterossexualidade, a partir da qual é construída a ordem natural e aquilo que atrapalharia esta ordem. Nos recortes que fizemos do site ONU Mulheres e do movimento Mulher 360, gênero está associado à igualdade, formando a expressão igualdade de gênero, empregada em sentido positivo, constituindo algo que se almeja alcançar. E essa igualdade é construída a partir do empoderamento da mulher e da equiparação de seus direitos com os dos homens. Nessa formação discursiva, diferentemente da anterior, gênero poderia ser parafraseado por homem e mulher. Essas diferenças podemos observar ao compararmos os termos produzidos no interior de cada formação discursiva, ideologia de gênero e igualdade de gênero. Apesar de, à primeira vista, parecer construções bastante semelhantes, têm funcionamento distintos, o que observamos ao parafraseá-los. Igualdade de gênero, igualdade de condições das mulheres, igualdade de direito para as mulheres, igualdade entre homens e mulheres. Ideologia de gênero, teoria de gênero, filosofia de gênero, ideologia de X. Ao comparar as duas expressões e suas respectivas paráfrases, podemos observar que, em igualdade de gênero, o termo-chave da expressão seria igualdade, enquanto em ideologia de gênero seria gênero. Apesar das expressões terem aparentemente o mesmo formato, possuem materialidades específicas e produzem sentido a partir de formações discursivas diversas. É significativo que igualdade seja o termo central em igualdade de gênero. Mostra o cerne dos sentidos produzidos a partir desta formação discursiva. Como vimos, apesar de gênero poder ser parafraseado por homens e mulheres, não há uma relação simétrica entre homens e mulheres, mas a projeção de uma simetria a partir, por exemplo, do empoderamento das mulheres. Já na expressão ideologia de gênero, a centralidade está marcada no próprio termo gênero, colocado como interdito. Gênero, em ambas as expressões, está funcionando como um pré-construído. Citando Peché, o pré-construído corresponde ao sempre já aí da interpelação ideológica, que fornece e impõe a realidade e seu sentido sobre a forma da universalidade, ao passo que a articulação constitui o sujeito em sua relação com o sentido, de modo que ela representa no interdiscurso aquilo que determina a dominação da forma sujeito. Apesar do discurso sustentar uma transparência a partir da qual o sentido de gênero seria óbvio,
A materialidade do discurso evidencia a opacidade da língua e os mecanismos pelos quais os sentidos são produzidos no interior das formações discursivas. Bom, foi isso que eu trouxe para a gente discutir um pouquinho aqui, e acho que agora a gente abre para as perguntas. Tem alguma questão, comentário aqui no auditório para os integrantes da mesa? Eu agradeço a todos. Cláudia, tem algum comentário que tenha chegado pela internet? Não? Alguma questão? Não, dizer que eu gostei muito de ouvir vocês. Eu não conhecia nada do trabalho da Gabriela, eu fiquei curiosa, Gabriela, em saber se você está pensando essa questão da roupa especificamente no teu trabalho de tese, se vai além disso, e sobre a interpretação que você mostra no final, né, desse homem decidindo o que a mulher veste. Eu queria saber se você está pensando deslizamentos de sentido entre esses dois modos de construção, né, da relação do homem impondo o que a mulher veste, no Ocidente, no Oriente, ou no esporte. Eu não sei como é que você está pensando isso, mas tendo em conta o fato de que quando você traz o burkini, tem uma questão de religião, Estado, né, e essa relação homem-mulher. Muito embora, como você diga, essa questão da religião ela não é um ponto pacífico e nem definidora, mas ela está presente, né? E no caso do Sunkini, né? Sunkini, essa questão da religião não aparece. Então, nessa diferença institucional, né, como é que isso vai entrando nas condições de produção, queria saber se você está... Primeiro, conhecer seu objeto melhor, né? Mas saber como é que você está pensando para além dessa relação de proximidade que se dá, né, para o homem decidir que a mulher veste, né. J'ai une question, pas une question, mais un commentaire pour Natalia. Je ne sais pas si j'ai compris que ce que vous voyez en France, c'est une reproduction d'un modèle de agresseur et victime, c'est ça? Prédateur-victime. Dans les chansons, si c'est le modèle qui se répète. Mais juste un commentaire pour penser un peu le rapport avec le Brésil, la différence. Ce qu'on voit beaucoup maintenant, d'un côté, dans un genre qui s'appelle sertanejo universitário. C'était quelque chose qui était le country, le sertanejo, mais qui aujourd'hui arrive au milieu urbain et qui s'appelle universitaire, déterminé par l'adjectif universitaire, parce que c'est très populaire dans le milieu universitaire. Et il y a une question d'apparition de beaucoup de femmes qui chantent et qui prennent comme question de mots de chansons le rapport homme-femme, mais toujours en mettant la femme en position de décision sur ces rapports. Et d'un autre côté, j'ai pensé à tout le questionnement de genre qui apparaît quand on a des chanteurs trans, quand on a des chanteurs qui prennent la question de genre fluide, comme, je ne sais pas si les autres connaissent, mais Rico Dalassan, Pablo Vittar, qui est très connu maintenant, qui est trans. Mais la question apparaît. Je pense que le rapport homme-femme se met d'une autre façon. Mais par exemple, dans le cas de Rico Dalassan, son premier succès s'appelle Orgunda. Et c'est un mot valise qui fait Black Gay Pride, quelque chose comme ça. Orgulho negro gay. Et c'est toute une question politique de racisme et de genre en même temps. Donc il y a tout un mouvement dans la musique au Brésil maintenant que je pense commence à mettre en question culturellement ces positions. Évidemment pas que dans la musique, mais comme vous parlez de musique,
pensez aussi au graffiti. Mais c'est juste un commentaire pour savoir si en France, vraiment c'est ça que j'ai compris, que ça continue à reproduire un modèle prédateur-victime quand ça parle du rapport homme-femme. Et si c'est le rapport homme-femme, s'il n'y a pas d'autres questions de genre prises en compte. C'est ce qu'on a vu en ce moment, ce que nous avons analysé. Oui, selon les résultats, quand j'ai dit provisoire, c'est ce que nous avons vu, cette relation prédateur-victime. Moi, j'ai été assez étonnée parce qu'en France, il y a beaucoup de mouvements féministes, ils essaient de battre. Et quand j'ai commencé à étudier la musique, ce qu'on a vu, 2 fois plus d'hommes, 2 fois plus de paroles, de textes, de la position, de la place homme, masculin. Voilà. Merci por votre commentaire. Bom, eu agradeço as perguntas. No meu caso, a minha tese, eu não vou trabalhar com essa questão do esporte, do uniforme. Isso é uma reflexão que eu fiz paralelamente, digamos assim. A questão da vestimenta, ela aparece como justamente um símbolo de resistência, de reivindicação de uma posição. Pelo menos que eu tenho visto até esse momento, muitas muçulmanas que se consideram feministas, elas justamente querem mostrar questionar essa compreensão do Ocidente de que o hijab, né, ou, no caso, um burkini, enfim, seja um símbolo de opressão, né? Elas querem mostrar que isso não é opressão, tentam estabelecer um certo diálogo, ou quase de resistência mesmo, isso não é opressão, pare de dizer que isso é opressão, porque isso é minha escolha. E a questão da escolha está sempre muito vinculada a isso. É minha escolha, é minha liberdade, eu quero me vestir assim. Então, é mais ou menos ali que eu tenho essa entrada, né, em relação à questão da vestimenta. Sobre a questão de imposição masculina, sobre isso eu não chego, por enquanto eu não tenho chegado a trabalhar, apareceu nessa reflexão, mas justamente como o que eu tenho visto é de mostrar para o Ocidente esse discurso que que foi silenciado, né, em relação de não ser opressão. Ela não se estabelece quem que está oprimindo ou não. Assim, elas tentam justamente marcar que não é a religião, que é uma escolha delas, que por mais que esteja, como você comentou, a questão religiosa atravessada, mas não deixa de ser uma escolha ainda, não é uma imposição corânica, né? Até elas tentam argumentar de que no Alcorão existe uma indicação para que as pessoas, não somente as mulheres, se cubram de forma modesta, e também a questão da palavra modesta, de não se expor, mas também não é nada específico que tipo de vestimenta tem que ser essa. Então, isso parte de uma escolha delas. Em relação ao burkini, eu acho a questão de firmar muito, isso não é uma questão religiosa, não é religioso, em relação a essa afirmação, né, do discurso dos ocidentais e principalmente das autoridades do Estado de que é religioso, porque isso é o argumento utilizado para proibir, né? Porque simplesmente você não poderia proibir. Então é justamente essa afirmação de que burkini é religioso, como o Estado é laico, a gente não pode permitir demonstrações, né, de artigos religiosos, então vamos proibir. Então acho que em resposta a isso a gente encontra muito essa reconhecência de não é religioso, por mais é claro que talvez tenha a questão religiosa, de então, por que você, se a gente for pensar, por que você quer se vestir modestamente, você não quer se expor, né? Aí, é claro, porque no Alcorão está dizendo que a mulher não deve se expor, enfim, aí a gente pode pensar nisso, mas eu acho que esse momento principal delas resistirem é para tentar argumentar e lutar para que o burkini não seja proibido, para que o véu muçulmano não seja proibido, para que elas possam, né, ter acesso, né, ao véu, enfim, né, porque em vários países europeus realmente foi proibido, principalmente espaços públicos. Na Alemanha foi aprovada uma lei que o ambiente de trabalho, seja público ou privado, a mulher não pode utilizar um véu, e que isso é uma resistência, porque elas querem usar o véu, mas que para elas está representando uma exclusão da sociedade, porque elas não vão deixar de usar o véu, porque existe uma lei que elas vão acabar ficando em casa, né, então existe esse movimento. Então, seria mais ou menos isso que eu... Mais alguma questão? Sim. Eu queria parabenizar também todos da mesa. Gostei muito de todos os trabalhos.
E tenho uma questão para Maria Fernanda. Maria Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você pretende fazer com o projeto de lei especificamente. Como eu também trabalhei bastante com projetos de lei, tenho interesse em saber o que do projeto de lei você pretende analisar, se você vai analisar alguma materialidade, vai colocar essa materialidade em relação com outros discursos, tá? E para Raquel, na verdade, só um comentário, Raquel. Eu vi ali no seu corpus que tem um momento, eu já não me lembro exatamente quando mas que aparece equidade e igualdade como sinônimos. Eu queria saber se você está trabalhando a diferença entre eles, porque existe uma teorização dentro do feminismo também que diferencia a equidade da igualdade. Gente que em determinado momento preferiu equidade e deixou de lado esse termo e escolheu igualdade, e outros discursos que adotaram e privilegiam atualmente equidade, né? E só para deixar o registro, já que você falou de escola sem partido, que é alguma coisa tão importante para a gente que trabalha com educação hoje em dia, desde do meio da semana tem se divulgado, não sei se vocês sabem, o Ministério da Educação tirou das universidades a avaliação do PNLD, a avaliação dos livros didáticos, né? Até o ano passado, as universidades, havia um edital, selecionava-se uma universidade para ser a responsável pela equipe técnica e pela equipe de avaliadores dos livros didáticos. O Ministério, esse ano, retirou das universidades e vai fazer um processo próprio de escolha dos avaliadores. O Movimento Escola Sem Partido está fazendo uma campanha para que as pessoas se candidatem, justamente para conseguir colocar pessoas partidárias da sua ideologia dentro da avaliação. Então, nós, nas universidades, estamos fazendo a contra-campanha e também pedindo que aqueles que tenham mestrado, porque o requisito é ter mestrado na área de educação, da avaliação. Nós estamos fazendo a contra-campanha pedindo também para aqueles que tenham mestrado e que sejam partidários do contrário, né, que também se inscrevam. Então, fica aqui o convite, também online, para que as pessoas que tenham interesse ou que sejam dispostas a colaborar com isso, porque é realmente muito importante, né? A gente está vendo esse avanço desse discurso conservador, reacionário, e uma ameaça muito grande para o que é todo tipo de liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de ensino, de maneira geral. Então, era o recado também. Rapidinho, só uma questão para a Raquel, não é uma questão, um comentário. Né? Quando você comparou as duas construções, como a centralidade na segunda está na palavra gênero, mas é interessante porque quando você trabalha em relação à escola sem partido, ou ideologia de gênero, teoria de gênero e tudo mais, gênero justamente não significa homem e mulher, né? Que é o que você vê significando na outra posição. É justamente o que ser dita é justamente o gênero que não pode ser parafraseado por homem e mulher, que é a paráfrase que sustenta a significação de gênero digamos, quando circula no meio empresarial e tudo mais, né? Então. Oi. Tá mais perto? Então, eu trabalhei com um projeto de lei bastante na monografia. Nele eu me debrucei bastante. A gente pode trocar, vai ser bem interessante. E aí, do projeto de lei, eu levantei o processo institucional brasileiro para a proposição desse projeto. E aí eu vi a necessidade da mediação que tem nesse contexto. E aí, diante disso, dessa necessidade de mediação, eu quis primeiro comparar os sentidos do movimento organizado com os sentidos inscritos na justificativa do projeto de lei. E esse foi a entrada, né? A questão inicial. E aí, como materialidade que eu confronto em relação ao projeto de lei
está o documentário, Desbravando Estradas da Vida. Está no YouTube, 20 minutinhos, dá para acessar. E aí, nesses 3... aí o projeto de lei eu peguei todo o projeto inteiro, todas as materialidades. Então, o trâmite, a proposição, a justificativa, todos os requerimentos e despachos e também o parecer. Os requerimentos, o despacho e o trâmite funciona mais para pensar as disputas dentro do Congresso. Isso daí dá para ver bastante a relação entre a formação discursiva, por exemplo, a legalista e a humanitária. E aí você vê uma relação de forças entre elas. E em relação aos sentidos, eu peguei a designação como entrada e fui aplicando procedimentos de paráfrase por sinonímia. Então, eu procurei três entradas. Primeiro, prostituição. Depois, prostituta. E, por fim, beneficiários da regulamentação. Beneficiários da regulamentação não aparece no documentário, porque fala de outra coisa, né? É mais a fundação da associação. Mas prostituta e prostituição foi bastante possível traçar as diferenças entre esses 3 domínios. E aí, nesses 3 domínios, dá para ver que entre a formação discursiva protagonista do documentário e legalista da proposição do projeto de lei, tem uma certa continuidade. Mas, com o parecer do pastor Eurico, no caso, relator da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, tem uma grande ruptura. Uma grande ruptura que, apesar de romper com os sentidos colocados em jogo, nesse debate, nessa disputa, retoma sentidos da memória discursiva. É isso que eu faço na monografia. Deixa só te apresentar, porque Maria Fernanda te leu, então é a professora Fernanda Castellano Rodrigues, que você leu para fazer a sua monografia. Para hoje, na verdade, nessa mesa, a gente estava pensando numa questão da interdição, né, que hoje em dia tem tido esse espaço de interdição para o gênero. E também, dialogando um pouco com a próxima mesa, que vai falar sobre militância, a Escola Sem Partido não entra em nada na minha pesquisa, mas foi só uma questão assim, de que ela acabou de ser aprovada. Inclusive, teve uma cidade próxima de São Paulo que a aprovação foi essa semana e teve 2 mortos. Teve tiroteio na frente da Câmara. Quer dizer, tá muito pesado todo o cenário, então foi mais trazer para comparar com o que eu tenho. Então, dentro do meu corpus, que é só a segunda parte, eu faço essa discussão. Tem me interessado muito, porque é muito interessante que dentro do mesmo texto, dos mesmos espaços, equidade e igualdade é indistinto. Eles usam uma pela outra. Outra coisa que também tem chamado muito a minha atenção é homens e mulheres, mulheres e homens, por hora você opta pelo feminino na frente, por hora não. Então, isso não tem uma regularidade, mas eu tenho me olhado bastante. Mas, por questão do recorte para hoje mesmo, eu quis passar isso bem rapidamente, não chamei a atenção para isso, era mais a questão do gênero. E de fato, dentro da lei do Escola Sem Partido, você tem dizendo tudo que gênero não é, né? E o gênero está ali se opondo à moral e os bons costumes, que é ensinado pelos pais. Então, você tem uma moral sexual, uma moral religiosa que está vindo pela lei. Em Jundiaí foi votado no mesmo dia as 2 leis, e eu acho muito interessante que a lei que proíbe o termo gênero de qualquer prática de educação foi aprovada com a esmagadora maioria. Só 2 vereadores votaram contra, enquanto a Escola Sem Partido teve uma votação apertadíssima, ganhou por 1 voto. É uma questão estritamente política, porque com uma lei você não precisaria da outra, né?
Então, foi uma questão muito política. E eu acho interessante essa emenda porque ela é linguística, ela recai numa proibição estrita do termo. Então, aí a gente vai fazer como? A gente vai falar de número e grau? A gente não vai mais ensinar gênero? Não sei, chega a esse nível de ridículo, né? A gente estava conversando ontem, a Laís falou assim, então vamos ensinar só número e grau nas escolas. Então, chega... mais por isso, assim, o recorte foi bem reduzido para dar conta mesmo do diálogo com a próxima mesa dessa militância, porque essa é uma questão que tá muito forte e está avassaladora, e eu reforço mesmo porque eu tenho estado em contato com muitos professores e o MBL está muito organizado, então eles realmente estão indo muito fortemente para essa questão da avaliação dos livros didáticos. Isso interessa muito a eles. Então, fica mesmo o registro de que quem puder, por favor, porque o nosso lado aqui está em desvantagem, né? Porque você é um lado mais reflexivo. Você ser avassalador e passar por cima é muito fácil, né? Construir é mais difícil, pensar, enfim. Foi mais isso. Bom, então eu agradeço a mesa e eu convido a todos, tem um coffee break na antessala do auditório, então vamos tomar um cafezinho para voltar logo em seguida para a segunda mesa sobre conhecimento e militância. Obrigada.